como já nos foi falado, hoje é o domingo que nós celebramos, domingo de Pentecostes, 50 dias após a Páscoa, Pentecostes, a festa da colheita, a festa do povo de Deus, celebrando a colheita, aquilo que o Senhor havia dado a eles, e também marcada pela descida do Espírito Santo. E nós vamos ler texto clássico da Bíblia, Atos 2, já te convido a abrir a Bíblia em Atos capítulo 2, onde vemos a descida do Espírito Santo em um grupo de homens e mulheres, 120 discípulos do Senhor, que estavam reunidos no lugar. Estavam reunidos no lugar apreensivos, com medo do futuro, daquilo que haveria de acontecer, com as incertezas daquele tempo, porque Jesus havia assunto ao céu, havia sido levado aos céus. 10 dias depois de Jesus ter sido assunto aos céus, o Espírito Santo de Deus desce. Mas nesses 10 dias, eu creio que foram 10 dias de clamor, de busca, de oração, para saber aquilo que Deus havia preparado para eles. E então vem o derramamento do Espírito Santo de Deus, em meio à festa, em meio a uma colheita, onde estavam ali mais de 15 países sendo representados. Então havia ali diversas línguas, diversas falas, diversos idiomas. E o Espírito Santo de Deus vem para ser derramado naquele lugar. E aqui, uma orientação e ensinar a igreja de que a descida do Espírito Santo não significa o batismo com o Espírito Santo. Muitos de nós talvez crescemos ouvindo isso, entendendo isso através da palavra do Senhor. Ser batizado com o Espírito Santo não tem nada a ver com a descida do Espírito Santo. Nós não vamos ler todo o texto de Atos, mas depois você vai ler e você vai entender isso. A descida do Espírito Santo é para fazer com que o Evangelho fosse propagado naquele tempo, através das línguas, dos idiomas que estavam ali, para que todos pudessem entender, ouvir e aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, através da vida dos discípulos, dos apóstolos que estavam pregando o Evangelho. Então, meu irmão, minha irmã, se você não sabia disso, a partir de hoje você sabe. A descida do Espírito Santo não tem nada a ver com o batismo do Espírito Santo. São duas coisas completamente diferentes. Ok? Estamos na mesma página, entendemos isso. Naquele tempo, o Espírito Santo de Deus desceu para que Pedro, juntamente com os outros apóstolos e discípulos, pudessem pregar o Evangelho. Então, como eu disse, vários idiomas ali representados. E a partir do momento que o Espírito Santo de Deus desce, todos que falavam em outras línguas entendiam aquilo que os apóstolos estavam pregando, para que eles pudessem se converter. E a Bíblia diz que houve ali um grande batismo, porque todos entenderam aquilo que eles estavam pregando. Então, partindo disso, nós vamos ler o texto de Atos, capítulo 2. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 8 e depois nós vamos ler o verso 41. Assim diz a palavra do Senhor. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós em nossa própria língua materna? Verso 41. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve o acréscimo de cerca de 3.000 pessoas.
Que o Espírito Santo continue a falar conosco em nome de Jesus. Atos dos Apóstolos, no capítulo 1 e capítulo 2, é um cumprimento da promessa extraordinária de Deus sobre a vida daqueles homens, daquelas mulheres e sobre a vida da igreja do Senhor. Deus havia prometido que enviaria o seu Espírito sobre toda a carne, que profetizariam, que teriam visões, que conheceriam o Espírito Santo, o outro Consolador. Mas uma coisa que aprendemos na Bíblia, e isso é uma das marcas de Deus, é que Ele não faz nada à toa. Deus não faz nada por acaso. Ele não entrega algo à toa. Ele não coloca alguém em algum lugar à toa. Ele não retira nada à toa. Deus não se manifesta à toa. Ou seja, Deus não é um Deus à toa. Fala para quem está do seu lado. Deus não é um Deus à toa. Deus, Ele sempre faz tudo com muito propósito. Ele sempre faz muito com muita assertividade. Porque Deus não tem tempo para perder. O desejo dele é que todos conheçam a palavra dele. E assim Jesus então vai voltar. E assim o noivo vai vir buscar a sua noiva. Se Deus faz é porque Ele tem, primeiro, Ele tem objetivos. Se Deus faz é porque Ele tem propósito. Se Deus faz é porque Ele tem projeto. Grave isso no seu coração. Tudo que Deus faz, Ele faz com objetivo, Ele faz com propósito e Ele faz com projeto. Quando nós olhamos para Atos 2, é um cumprimento do final do capítulo 1. E também é o cumprimento do que nós vimos, do que nós podemos enxergar no final dos evangelhos. Eu quero ler com você o texto de Lucas, capítulo 24, verso 49, que diz assim: E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ou seja, havia um objetivo, havia um propósito, havia um projeto de Deus. Qual que é a ordem de Deus para os discípulos? Fica em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, para que vocês possam sair e anunciar o Evangelho. Havia um objetivo, um propósito e um projeto de Deus para a vida daqueles homens e mulheres. O ficar em Jerusalém não era à toa, porque primeiro eles precisavam ser revestidos do poder e da autoridade do Espírito Santo de Deus, para que eles pudessem sair e pregar o Evangelho de Deus. Pregar o Evangelho de Deus não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito. Nós não podemos subir no altar de qualquer maneira, nós não podemos falar de Deus de qualquer forma. Primeiro nós precisamos ser revestidos do poder do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque o mundo, através do poder do Espírito Santo de Deus, o mundo vai enxergar em nós que há algo diferente em nós, que aí sim é o próprio Jesus que convence a humanidade, as pessoas, e nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Por nós mesmos, se nós formos pregar a palavra, vamos passar por pessoas que querem julgar as outras, mas quando somos revestidos pelo poder, e é isso que Jesus está explicando aos discípulos: fica em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Nós precisamos ficar no nosso lugar secreto com Deus, para sermos revestidos de poder, todas as vezes que nos achegarmos a Ele, para podermos pregar o Evangelho do Senhor. Quem não tem um lugar secreto, quem não tem intimidade com Deus, não é revestido do Espírito Santo de Deus. E se nós não somos revestidos do Espírito Santo de Deus, nós não temos autoridade para pregar a palavra do Senhor. Pois bem, todos os avivamentos que nós conhecemos, que aconteceram na face da terra, eles começaram por uma busca incessante pelo mover do Espírito Santo de Deus. Todos eles. Todos os avivamentos bíblicos na história da humanidade que nós conhecemos,
Todos eles começaram por uma busca incessante da presença do Espírito Santo de Deus. Eu posso falar aqui de John Wesley, no século XVIII. Semana que vem, dia 25 de maio, nós celebraremos o dia do coração aquecido, de uma experiência profunda que Wesley teve na presença do Senhor. Eu posso falar aqui de John Wesley, no século XVIII, na Inglaterra, onde a sociedade estava passando por um momento difícil, um momento de esfriamento, e Wesley se sentindo muito longe de Deus. A grande crise de John Wesley era que ele não conseguia se sentir perdoado por Deus por tudo aquilo que ele havia feito. Então ele buscava isso do Senhor. Mas no século XVIII, John Wesley foi impactado pela presença do Espírito Santo de Deus. Tanto é que quando nós lemos as escrituras, os relatos de Wesley, nós vamos ver que a expressão dele foi: eu senti o meu coração estranhamente aquecido. E esse estranhamente aquecido é pelo poder do Espírito Santo de Deus. É por esse fogo que nós clamamos ao Senhor. E Wesley foi transformado por Deus, se sentiu perdoado pelo Senhor e se tornou um grande evangelista, um grande pregador da palavra, que transformou a Inglaterra no século XVIII, transformou aquela sociedade. Várias religiões, várias igrejas protestantes que nós conhecemos hoje enxergam em Wesley um grande avivalista, um grande homem usado por Deus para transformar o mundo. Tanto é que a teologia que a igreja metodista hoje acredita e prega, ela é usada em outras igrejas. Tamanha foi a forma com que o Espírito Santo de Deus usou a vida de John Wesley. Tanto é que usou de tanta autoridade, de tanto poder, que as pessoas se rendiam a Jesus apenas quando Wesley abria sua boca. Quando Wesley pregava a palavra do Senhor, pessoas se rendiam aos pés da cruz de Cristo. Wesley dizia duas frases, aliás, mais frases, mas duas eu quero trazer para nós aqui nessa noite, que para mim é muito significativa. Uma delas que Wesley dizia é o seguinte: ponha fogo no seu sermão, ou ponha o seu sermão no fogo. O que ele está querendo dizer? Ou você é cheio do Espírito Santo de Deus, e tem fogo naquilo que você fala, ou você precisa colocar primeiro as suas palavras diante do Senhor, para que depois você possa pregá-las ao povo, à humanidade, à sociedade. Ponha o seu sermão no fogo, ou ponha fogo no seu sermão, ou ponha o seu sermão no fogo. A outra frase que Wesley diz é: eu me coloco em chamas, e o povo, para que o povo possa vir me ver queimar. Ou seja, Wesley entendeu que não tinha como ele viver mais sem o fogo da presença do Espírito Santo de Deus. Que essa certeza possa ser no nosso coração em nome de Jesus. Nós possamos entender que sem o fogo da presença do Espírito Santo de Deus, nós não podemos viver. A partir desse avivamento, a Inglaterra foi transformada no século XVIII. Tudo bem que hoje eles vivem uma grande sequidão, um grande esfriamento espiritual. Lugares que eram igrejas cheias do Espírito Santo de Deus, hoje estão sendo transformadas em bares, em prostíbulos. Não só a Inglaterra, mas toda a Europa vive um grande esfriamento espiritual. Isso já está chegando na América. E se nós não tomarmos cuidado, vai chegar no Brasil. Mas eu posso falar aqui também da Rua Azusa. Quem já ouviu falar sobre a história da Rua Azusa? Onde irmãos estavam reunidos dentro de uma igreja orando. Quando o pastor começou a orar da seguinte forma: Deus, manda poder, manda o teu Espírito, faz de novo. E o Espírito Santo de Deus desceu naquele lugar, pessoas foram transformadas. Relatos dizem que a presença de Deus era tão grande que o chão onde eles estavam reunidos, ele rachou. Tamanha era a presença de Deus. Pessoas que passavam do outro lado da rua eram impactadas pela presença do Espírito Santo de Deus, eram transformadas, eram libertas, eram curadas. Eu posso falar aqui de Billy Graham. Quem já ouviu falar de Billy Graham? Um dos maiores evangelistas, avivalistas que já houve em todos os tempos. Sabe qual que é a história de Billy Graham? Billy Graham, quando era jovem, juvenil, foi fazer uma excursão da sua escola. E a excursão da escola era na casa de John Wesley, que hoje pode ser visitada por qualquer um de nós que formos à Inglaterra.
Tamanha foi a importância de Wesley para aquele tempo, que a casa dele virou um ponto turístico. Enfim, Billy Graham foi, junto com a sua escola, foi visitar a casa de John Wesley. E passaram, né, junto com seus amigos, passaram por toda a casa, e eles saíram, foram para o ônibus para ir embora. E a professora então se deu conta que estava faltando alguém, e esse alguém era Billy Graham. Quando a professora voltou para casa, para enxergar, para tentar achar Billy Graham, alguns lugares da casa de Wesley tem aquelas fitas que as pessoas não podem se achegar, não podem ultrapassar. Quando ela foi ver Billy Graham, tinha ultrapassado um lugar da casa de Wesley. Estava do outro lado da fita, ajoelhado no chão. Onde Wesley orava, ele orava tanto de joelhos, que ficou a marca dos seus joelhos no chão da casa. Billy Graham estava ali ajoelhado, orando ao Senhor e dizendo, sabe qual era a oração de Billy Graham? Senhor, faz de novo. Senhor, faz de novo. Senhor, faz de novo. E o Senhor fez de novo através da vida de Billy Graham. E o Senhor fez de novo através da busca incessante de um jovem. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, nós precisamos orar para Deus e falar, Senhor, faz de novo, Pai, em nome de Jesus. Faz de novo, Senhor, através das nossas vidas. Billy Graham se tornou um grande avivalista, um grande evangelista do Senhor, alguém que só de subir no púlpito, o Espírito Santo de Deus tomava o lugar onde ele estava. Eu posso falar aqui de um avivamento que aconteceu no ano passado, em uma universidade metodista nos Estados Unidos, chamada Asbury. Não sei se é assim que fala, mas vocês entenderam. Eu creio que todos vocês viram, ou tomaram ciência disso. Onde um grupo de jovens estava orando, durante o intervalo da sua aula. E o Espírito Santo de Deus desceu naquele lugar. Uma universidade metodista nos Estados Unidos. E eles passaram dias ali orando, louvando, buscando ao Senhor incessantemente. Um grande avivamento aconteceu naquele lugar. E eu poderia aqui citar tantos outros movimentos que aconteceram, para nós entendermos que não foi só lá em Atos, mas o Senhor faz à medida que o povo dele busca incessantemente a presença do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus faz quando nós nos humilhamos, quando nós nos oramos, quando nós reconhecemos que não somos nada e precisamos dele para fazer toda e qualquer movimento na nossa vida. Eu comecei esse sermão dessa maneira, citando esses exemplos, para nós entendermos nessa noite, meu irmão, minha irmã, que tem uma responsabilidade sobre os nossos ombros. Existe uma responsabilidade sobre o meu e sobre os meus e sobre os seus ombros, que é clamar a presença de Deus para que haja um avivamento do Senhor nesse tempo que nós estamos vivendo. Vir à igreja e pedir o avivamento ou pedir para ser cheio do Espírito Santo não é para nós mostrarmos aos outros que nós podemos, mas tem um planeta inteiro esperando com ardente expectativa a nossa manifestação, a manifestação dos filhos de Deus. Mas pastor, o planeta é muita coisa, é muito grande. Tudo bem, meu irmão, há um continente esperando isso. Mas pastor, o continente é muito grande, é muita coisa. Tudo bem, meu irmão, minha irmã, há um país esperando um avivamento do Espírito Santo de Deus a partir das nossas vidas. Mas pastor, o país é muito grande. Tudo bem, meu irmão, minha irmã, há um estado esperando isso. Mas pastor, o estado é muito grande. Tudo bem, há um bairro esperando um avivamento através das nossas vidas. Pastor, o bairro é muita gente. Tudo bem, a sua casa está esperando um movimento, um grande avivamento do Espírito Santo de Deus. Mas pastor, a minha casa é muito grande. Tudo bem, a sua vida precisa ser cheia do Espírito Santo de Deus. A sua vida precisa arder pela presença do Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Porque a sua vida está dependendo da sua busca para que você possa herdar a eternidade com Cristo. A minha vida está dependendo da minha busca para herdar a eternidade com Cristo Jesus.
E a partir do momento que eu me colocar em chamas diante do Senhor, a partir do momento que eu me colocar em chamas diante de Deus, para que Ele possa arder o Espírito dentro de mim, a minha casa vai ser transformada, o meu bairro vai ser transformado, o estado vai ser transformado, o país vai ser transformado, o planeta vai ser transformado, porque não é num fogo estranho, mas é o fogo da presença do Espírito Santo de Deus. É o fogo que começou quando Wesley estava ajoelhado na sua casa, clamando ao Senhor, atingiu a vida de Billy Graham e vem atingindo as nossas vidas e vai continuar atingindo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É a partir da nossa vida, meu irmão, minha irmã. Nós queremos o Pentecostes, nós queremos o avivamento do Espírito Santo de Deus. Não vai ser através de um pastor famoso ou de um pastor que está aqui, não vai ser através da placa da igreja, não vai ser através de um culto, não vai ser através de uma conferência, não vai ser através de nada disso. Sabe de onde que vai partir um grande avivamento na nossa vida? No nosso lugar secreto de oração, na nossa busca individual com Deus. É lá que o avivamento vai acontecer, é lá que o fogo vai ser aceso e vai incendiar as vidas que estão ao nosso redor. Mas eu quero conversar um pouco com você, para que sejamos cheios do Espírito Santo de Deus. 5 pontos, 5 chaves, 5 orientações, enfim, como você quiser entender. Através do verdadeiro Pentecostes. As marcas de um verdadeiro Pentecostes na nossa vida. Primeiro ponto. O verdadeiro Pentecoste traz unidade. Atos 2, verso 1 diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. A unidade é a primeira marca do verdadeiro Pentecostes. O Espírito Santo foi derramado e todos receberam. A ação do Espírito foi sobre todos, porque estavam todos reunidos numa mesma intenção, no mesmo propósito, numa mesma direção. O verso 1 diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar. O verso 2 diz assim: um vento impetuoso encheu toda a casa. O verso 3 diz assim: línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. O verso 4 diz: todos ficaram cheios do Espírito Santo. O verso 8 vai dizer: ouvimos falar cada um em sua própria língua materna. Ou seja, meu irmão, minha irmã, certamente haviam problemas no meio dos discípulos. Certamente haviam discussões entre eles, não havia pessoas que não concordavam umas com as outras, certamente tinha, porque onde tem pessoas, tem problemas. Aonde tem um grupo de pessoas, vai ter discordância, e isso é natural, e guardado as devidas proporções, isso até é saudável, porque isso nos leva a um crescimento. Mas eles se uniram em oração. Eles se uniram por um propósito muito maior do que os problemas, do que as dificuldades, do que as diferenças que eles tinham uns com os outros. Eles se uniram para clamar a Deus juntos, entregando ao Senhor o seu temor, entregando ao Senhor as suas dificuldades, entregando ao Senhor as suas vidas. Eles se uniram para que houvesse algo diferente naquele lugar. O Espírito Santo de Deus age em meio à unidade. Depois você guarda aí, você vai ler o Salmo 133 na sua casa. E quando há concordância entre as pessoas, Jesus atende a nossa oração. Mateus capítulo 18, verso 19 e 20, depois você lê. A unidade é a marca do verdadeiro Pentecostes. Se não houver unidade, não há derramamento do Espírito Santo de Deus. Eu já contei isso algumas vezes, quem já ouviu vai ouvir de novo, quem não ouviu vai ouvir pela primeira vez, obviamente.
Num acampamento de carnaval, nós estávamos acampando com outra igreja, numa escola. E ali havia um cenáculo de oração que rodava 24 horas por dia. Então, durante todas as 24 horas, tinha alguém ali orando pelos acampantes, pelo acampamento, enfim, por aquele momento. E eu fui orar junto com outro pastor no determinado horário. E nós clamamos pela presença do Espírito Santo, para que o Senhor se manifestasse, para que o Senhor tivesse, assim como em Atos, também fosse derramada a presença dele naquele lugar. E o Espírito Santo, de uma forma muito clara, falou aos nossos corações o seguinte: eu não posso fazer como fiz em Atos. Porque lá em Atos, estavam todos no mesmo propósito. Conseguiu entender ou não? Nós queremos que o Espírito Santo de Deus seja derramado na nossa vida. Nós queremos que o Espírito Santo de Deus encha este lugar da presença dEle, para que as pessoas enxerguem uma igreja diferente neste lugar. Todos precisam estar no mesmo propósito. Todos precisam estar unidos numa mesma direção, para que o Espírito Santo possa ser derramado, como houve lá em Atos 2, no verdadeiro Pentecostes. O verdadeiro, então, primeiro ponto, o verdadeiro Pentecostes acontece na unidade. Se não tiver unidade, não tem derramado o Espírito Santo de Deus. Segundo ponto, o verdadeiro Pentecostes promove serviço. Verso 4, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. O Pentecostes acontecia após muito trabalho. Como eu disse, a festa de Pentecostes era também conhecida como a festa da colheita. Ou seja, após muito trabalho, muito plantio, muito cuidado com a lavoura, muita colheita acontecia durante as 7 semanas. A festa era um resultado de muito trabalho e muita dedicação daquele povo. O mesmo aconteceu quando o Espírito Santo foi derramado. Porque os discípulos, eles estavam amedrontados, eles não conseguiam sair das 4 paredes onde eles estavam. Mas quando o Espírito Santo foi derramado, o verdadeiro Pentecostes promoveu na vida daqueles homens e mulheres serviço ao reino de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, falei hoje pela manhã aqui. Deus não quer preguiçoso na sua obra. Deus não usa pessoas que têm preguiça, pessoa que não gosta de trabalhar. Pode ficar sossegado, Deus não vai te usar. O verdadeiro Pentecoste acontece quando eu sou cheio do Espírito Santo de Deus e eu me coloco à disposição do reino de Deus. Eu me coloco à disposição da igreja do Senhor. Eu me coloco à disposição para fazer aquilo que for necessário fazer, para que o reino seja propagado, para que o evangelho seja pregado, para que a igreja do Senhor possa ampliar as suas estacas. O verdadeiro Pentecostes acontece quando eu me coloco a serviço do reino de Deus. Seja para pegar um copo de água e jogar no lixo, seja para fazer qualquer outra coisa mirabolante que você possa pensar. É me colocar a serviço. O dom que Deus deu a mim e o dom que Deus deu a você, ou os dons que Deus nos dá, não tem outra finalidade que não seja voltar para Ele em forma de adoração, de louvor e de serviço. Se Deus te deu o dom da palavra, é para você pregar a palavra do Senhor, para que isso volte a Ele em adoração, em louvor e em serviço. Se Deus te deu o dom de tocar, é para que a sua música, para que quando você tocar, quando você cantar, isso volte a Ele em adoração, em louvor e em serviço. Se Deus te deu o dom de varrer o chão da igreja, faça com alegria, para que isso vai voltar a Ele em oração, em adoração, em serviço ao reino dos céus. A marca de um verdadeiro Pentecostes é quando o Senhor derramou o seu Espírito e os discípulos começaram a pregar a palavra. Os apóstolos começaram a pregar a palavra, como se não houvesse o amanhã, porque havia muito serviço naquela época. Assim como há muito serviço na nossa sociedade hoje. A criação aguarda com ardente expectativa a manifestação de quem? A criação aguarda com ardente expectativa a manifestação
Ai, gente. De quem que é? Ai, gente. A criação aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. É bíblico isso, tá? Não é frase de efeito minha, não. Está na Bíblia. Ardente expectativa, a nossa manifestação. Não é a manifestação de quem está no bar agora bebendo. Não é a manifestação de quem está assistindo Fantástico. De quem está lá vendo vídeo no YouTube. Lembra que eu falei que Deus não usa preguiçoso? Deus não chama preguiçoso para trabalhar? A criação aguarda com ardente expectativa a nossa manifestação. As almas que estão lá fora, indo para o inferno, sabe quem que vai dar contas delas? Eu e você. Vai estar na nossa conta. Pensa aí, só pensa. Não precisa responder não. Quantas pessoas você pregou o evangelho essa semana? Quantas pessoas você falou, vão comigo no culto, domingo? Para quantas pessoas você fez o convite para aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador essa semana? Pense nisso. Terceiro ponto. O verdadeiro Pentecostes evangeliza. Atos 2:6. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade. Porquanto, cada um os ouvia falar na sua própria língua. Uma verdadeira multidão que estava na festa de Pentecostes viu os discípulos cheios do Espírito Santo falarem em outras línguas. Como eu disse no começo, eram 15 nações sendo representadas naquele lugar. Atos 2, de 9 a 11, você vai poder encontrar isso. As pessoas entenderam tudo o que os discípulos estavam falando sem saber. Porque o Espírito Santo os capacitou para evangelizar. Eu já ouvi alguns testemunhos de pessoas que foram chamadas por Deus para ir em outros países, pregar a palavra do Senhor, sem saber falar uma palavra daquela língua. E o Senhor os capacitou para pregar a palavra de Deus. Eu já ouvi testemunhos de homens e mulheres que foram usados por Deus através da música, sem nunca ter tocado nada. O Senhor levantou para tocar um instrumento para a honra e glória do Senhor. E através do toque daquele instrumento, pessoas se renderam aos pés da cruz de Cristo. O verdadeiro Pentecostes nos chama para evangelizar. Nós não temos desculpa hoje para não evangelizar as pessoas. Não tem desculpa. Você tem a Bíblia. Se você quiser hoje, você assiste pregação 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você tem cursos online para se capacitar. Nós não temos desculpa para não evangelizar as pessoas. Tem pessoas que batem a nossa porta todos os dias. E nós sequer falamos, Deus te abençoe, Jesus te ama, Deus tem um plano na sua vida. Sim ou não? Pedro pregou o evangelho para todas as pessoas que estavam na festa de Pentecoste. Após a sua pregação, ele realizou o primeiro grande batismo cristão. Cerca de 3.000 pessoas se converteram a Jesus. Porque ele permitiu ser cheio do Espírito Santo de Deus. Pedro tinha faculdade de teologia? Sim ou não? Pedro tinha filosofia? Pedro tinha PhD, mestrado, doutorado, pós-doutorado em teologia? Ele tinha sentado no banco de universidade? Pedro tinha ido à escola dominical? Pedro tinha ido ao culto? Pedro tinha caminhado com Jesus, sugou Jesus e permitiu ser cheio do Espírito Santo de Deus. O mesmo Pedro que negou Jesus. Nosso pecado, quando nós confessamos, nós somos transformados para a honra e glória do Senhor. E se nós quiséssemos, nós seríamos tremendamente usados pelo Espírito Santo de Deus. Entendeu o que eu disse? Se nós quiséssemos,
nós seríamos tremendamente usados pelo Espírito Santo de Deus. Porque Ele não vai chegar, vai meter o pé na porta do nosso coração, vai entrar e vai nos encher. Não. Deus não faz isso. Deus é cavaleiro, Ele é respeitador. Quem mete o pé na porta e entra do jeito que está se chama Satanás. Porque ele veio para matar, roubar e destruir. Jesus não. Se a gente quiser, Ele entra. Se a gente não quiser, está tudo certo. Meu irmão, minha irmã, o verdadeiro Pentecoste é um Pentecostes que evangeliza as pessoas. O resultado de uma pessoa cheia do Espírito Santo é a evangelização. Você conhece, com certeza você já conheceu um novo convertido? Meu irmão, um novo convertido, ele quer comer a Bíblia, ele quer sair pregando a palavra de Deus para a árvore. Ele quer ter um poste na frente dele, ele quer evangelizar o poste. Ele é louco por pregar o evangelho do Senhor, porque é algo que está ardendo no coração dele, é algo que grita na alma dele. O verdadeiro Pentecoste é um Pentecoste que evangeliza. O poder de Deus nos capacita a alcançar pessoas, a transformar a vida das pessoas, a restaurar a vida de outras pessoas. O poder do Pentecostes o verdadeiro Pentecostes nos faz evangelizar. Quarto ponto, o verdadeiro Pentecostes traz alegria. Verso 7. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que estão aí falando? O outro sinal evidente do Pentecostes é a alegria. As casas estavam cheias de fruto, cheias de alimento, havia fartura para as famílias, havia uma alegria naquele tempo, era tempo de festejar, era uma festa, era a festa da colheita. Toda essa abundância e comemoração era a marca do tempo de Pentecoste, da tradição do povo de Deus. Quando o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre a igreja, os discípulos estavam com medo, estavam tristes, sem entender o que ia acontecer, mas quando o Espírito Santo de Deus foi derramado, tornou-se alegria no coração daqueles homens e mulheres. Você já viu um crente carrancudo? Cara fechada, xarope, chato pra caramba? Aqui não tem, mas tem muito lugar por aí, tem. Você tem medo de olhar para a vida, para a cara do infeliz, de tão entojado que é. Meu irmão, não é cheio do Espírito Santo nunca. Porque quem é cheio do Espírito Santo é feliz, é alegre, é contente. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Porque a alegria é uma característica de Deus, de Jesus sobre as nossas vidas. Bota o sorriso no rosto. E seja um agente de transformação na vida de outra pessoa. Alegria é fruto do Espírito. Gálatas 5:22. Um dos frutos do Espírito é a alegria. Seja alegre. Seja feliz. Pastor, você não sabe o que eu estou passando. Meu irmão, você também não sabe o que eu estou passando. Mas a alegria do Senhor tem me fortalecido. Adianta eu ficar emburrado? Adianta eu ficar triste? Adianta eu me trancar no quarto e falar: ninguém me ama, ninguém me quer? Adianta? Não. Em teus braços é. Prometo que eu não vou cantar mais, tá? Nos braços do Senhor é o nosso descanso. Olho para os montes, de onde é que me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. A alegria precisa estar estampada no nosso rosto, porque o verdadeiro Pentecoste traz a alegria, o verdadeiro derramado do Espírito Santo de Deus enche o nosso coração de alegria, independentemente da circunstância, independentemente da nossa realidade, independentemente disso, o verdadeiro Pentecoste nos enche da alegria do Senhor na nossa vida. Para que nós possamos evangelizar, para que nós possamos ganhar almas para Jesus, para que nós possamos ser cada vez mais impactados pela presença de Deus. O Pentecoste traz alegria. Quinto e último ponto, o verdadeiro Pentecoste produz frutos. Atos 2:41. Então,
os que lhe aceitaram a palavra, veja bem, entenda bem, os que lhe aceitaram a palavra, significa o quê? Que teve gente que não aceitou. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Os que aceitaram a palavra. Pode ter certeza que quando você sair para evangelizar, vai ter gente que vai virar a cara para você. Pode ter certeza disso. Vai ter gente que não vai querer nem ouvir. Algumas vezes a gente fazia evangelismo na rua e ia entregar panfleto. Quantas vezes a gente foi só estender a mão para entregar panfleto? A pessoa virava a cara e saía andando e a gente ficava com o panfleto assim na mão. Está tudo certo. Se colocaram Jesus na cruz, quem somos nós para querer ser aceito por todo mundo? O verdadeiro Pentecoste produz frutos. Qual é o fruto que você tem produzido? Qual é o fruto que tem sido gerado através da sua vida? Qual é o fruto que você tem para apresentar para Deus hoje? Toda árvore que dá bom fruto, Ele vai vir, vai cortar, para que dê mais fruto. Mas aquela que não der fruto, será arrancada, jogada fora. Já parou para pensar nisso? Qual é o fruto que você tem para oferecer ao Senhor hoje? Qual é o fruto que eu tenho para colocar no altar do Senhor hoje? O verdadeiro Pentecostes é aquele que gera frutos. Não é qualquer fruto. São frutos dignos de arrependimento. São frutos gerados, talvez numa vida de oração, talvez num jejum, talvez numa vida de choro diante do Senhor, mas vai gerar fruto em nome de Jesus. Vai dar fruto em nome de Jesus. Paulo plantou, Apolo regou. Quem deu o crescimento? Quem deu o crescimento, gente? O Senhor deu o crescimento. Sabe por que tem muita gente que não dá fruto na igreja hoje? Porque a gente está preocupado com o crescimento, não está preocupado com o plantio. Muitas pessoas hoje estão querendo fazer o trabalho de regar, de dar o crescimento, ao invés de plantar a semente. A igreja do Senhor precisa se atentar no seguinte: eu vou plantar, outro vai vir e vai regar. Quem dá o crescimento é Ele. Essa tarefa dele. Não é para eu me colocar na posição de Deus e querer que o negócio cresça, porque não vai crescer. Eu vou me frustrar, eu vou reclamar da igreja, eu vou sair da igreja e por aí vai. Quem dá o crescimento se chama Jesus Cristo. Ele é o Senhor da seara. Ele é aquele que dá o fruto. Mas para que o fruto aconteça, precisa do plantio, precisa ser regado, para que ele dê o crescimento. O verdadeiro Pentecoste, a marca do verdadeiro Pentecoste, são os frutos. A nossa vida precisa produzir frutos. Produzir frutos. Meu irmão, minha irmã, que nessa noite você possa buscar o verdadeiro Pentecoste. Não é um Pentecoste de um fogo estranho, de sentir o arrepio, de, nossa, estou cheio do Espírito Santo. Não. Não é o arrepio que nos faz sentir o Espírito Santo. É a nossa vida diária com Deus, que nos faz ser conhecidos e conhecidas dEle, se somos ou não cheios do Espírito Santo de Deus. O verdadeiro Pentecostes nos une na presença do Senhor, nos leva a servir a Deus, a viver uma vida com alegria no Espírito Santo, a sermos gratos por tudo que recebemos e produzir frutos para uma vida transformada pelo Espírito Santo de Deus. Busque o verdadeiro Pentecoste para a sua vida.
Busque o verdadeiro Pentecoste para essa igreja, onde Deus tem te plantado para servir, para dar frutos nele. Busque e deseje o poder do Espírito Santo, para que todos tenhamos unidade no Senhor, para que todos sejamos encontrados por Ele, como homens e mulheres que queimam pelo Espírito Santo de Deus. Que nessa noite o verdadeiro Pentecostes venha sobre nós. Que nessa noite o verdadeiro Pentecostes venha sobre as nossas vidas, para nos transformar. Nós chegamos aqui de um jeito. Eu creio em nome de Jesus que nós vamos sair daqui transformados. Não é pela minha palavra, não é pela música tocada, não é por isso, mas é porque o Espírito Santo de Deus está neste lugar. É porque aquele que tem poder para transformar está neste lugar. O meu desejo é que todos nós saiamos daqui ardendo pelo fogo do Espírito Santo. É o meu desejo. Mas assim como o texto diz de Atos, aqueles que aceitaram, eu sei que vai ter gente que vai sair sem sentir a presença de Deus, mas a minha oração é: Senhor, e essa oração que eu fiz, a hora que a gente estava adorando o Senhor, eu falei: Senhor, que o teu fogo possa queimar todo o gelo nessa hora, em nome de Jesus. Que o teu fogo possa arder no coração mais gelado nessa hora, em nome de Jesus. Não é para sentir um arrepio, não é para ter um choro, não é para nada disso, mas é para ser transformado pela presença do Senhor, que é real e é verdadeira no nosso meio. Mas é para ser transformado, para que a sua casa seja transformada, para que a sua família seja transformada, para que o mundo creia que o Pai está nos enviando. É essa transformação que eu desejo, é essa transformação que eu oro, é isso que eu quero para a minha e para a sua vida, meu irmão, minha irmã. Mas aqueles que creram, eles foram batizados e tiveram as suas vidas mudadas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Quero te convidar a se colocar em pé nessa hora. Como eu disse, eu não sei como você chegou aqui, mas eu sirvo a um Deus que tem poder para transformar a nossa realidade. Eu sirvo a um Deus que tem poder para mudar a nossa circunstância. Eu sirvo a um Deus que pode mudar o nosso estado de vida. Então, enquanto nós somos conduzidos a um tempo de louvor e adoração, eu quero te pedir para que você ore ao Senhor, clame ao Senhor, coloque a sua vida diante do Senhor, pedindo para que o verdadeiro Pentecoste possa encher o seu coração nessa noite, em nome de Jesus. Para que o verdadeiro Pentecoste possa encher a sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Ore a Ele, clame a Ele, busca a Ele em nome de Jesus. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem, incendia meu coração, é o Teu altar. Quero ouvir
meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu e tua glória contemplar. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder para sempre. Amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder para sempre. Amém. Te damos honra, te damos honra. Te damos glória, teu é o poder para sempre. Amém. Então vem incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu e tua glória contemplar. Então vem incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Se esse é o desejo do seu coração, peça ao Senhor, peça a Deus, peça ao Senhor e Ele dará livremente ao seu coração. Se é o seu desejo ser impactado por esse avivamento, pelo Pentecostes, peça ao Senhor. Eu não posso pedir por você, eu posso orar por você, mas você tem que pedir pela sua vida. Se é desejo do seu coração, fale: Senhor, aquece a minha vida com teu Espírito, Pai. Incendeia a minha vida com teu Espírito, Jesus. Pai, nós nos colocamos diante do teu Santo Espírito. Nos colocamos diante do Senhor nessa hora, Pai. Como homens e mulheres falhos que somos. Somos pecadores. Mas, Senhor, nos colocamos diante de Ti pedindo: Senhor, vem nos incendiar. Vem nos encher com Teu Espírito Santo. Faz arder o Teu fogo no nosso peito, Jesus. Transforma a nossa circunstância. Transforma o nosso ser. Muda a nossa história de vida. Senhor, vem, ó Pai, e que o verdadeiro Pentecostes possa fazer morada na nossa vida em nome de Jesus. Não de um fogo estranho, não de uma experiência qualquer, mas pelo Teu fogo, Espírito Santo de Deus. Pela Tua presença, Espírito Santo de Deus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Vem, Senhor, sobre as nossas vidas. Vem, Espírito Santo, sobre o nosso coração. Vem, Senhor, sobre a nossa casa. Vem, Senhor, sobre cada um de nós. Oh, Espírito Santo de Deus, enche o nosso ser. Nós somos a Tua casa, somos a Tua morada, Pai. Vem, Espírito Santo de Deus, e enche, Deus, em nome de Jesus. Vento impetuoso, oh, aleluia. sopra sobre nós. Sim, Senhor. Como em Pentecostes,
Santo de Deus. Vento impetuoso, Em nome de Jesus. sopra sobre Sopra, nós, Espírito de Deus. como em Pentecostes, Sopra fogo do Senhor. vem aqui reinar. Vento impetuoso, sopra sobre nós, como em Pentecostes, vem aqui reinar. Vento impetuoso, sopra sobre nós, como em Pentecostes, vem aqui reinar. Vento impetuoso, sopra sobre nós, como em Pentecostes, vem aqui reinar. Vento impetuoso, sopra sobre nós, homem Pentecoste, vem aqui reinar. Vento impetuoso sopra sobre nós. Vento do Espírito sopra sobre nós. Vento impetuoso sopra sobre a nossa casa. Sopra sobre a nossa família. Vento impetuoso sopra sobre as nossas finanças. Sopra sobre a nossa saúde. Sopra, Senhor, sobre o nosso lar. Vento impetuoso sopra sobre os nossos relacionamentos. Sopra sobre os nossos filhos, sobre as nossas filhas, sopra sobre o nosso marido, sobre a nossa esposa. Sopra, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Oh, Senhor, vem, Espírito Santo de Deus. Então vem incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu e sua glória contemplar. Então vem incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu e tua glória contemplar. Te damos honra, Senhor. Te damos glória, Pai. O louvor somente ao Senhor. A adoração somente ao Senhor. As nossas vidas ao Senhor. Pai, que o fogo do Teu Espírito que queima neste lugar, que Ele possa seguir conosco durante essa semana, Pai. Que o fogo do Teu Espírito que está neste lugar possa habitar na mente e no coração de cada irmão e cada irmã neste lugar. Que por onde passarmos essa semana, vidas sejam transformadas em o nome de Jesus. Que por onde passarmos essa semana, casas sejam transformadas em nome de Jesus. Que o verdadeiro Pentecostes se faça presente na nossa vida todos os dias da nossa caminhada em o nome de Jesus. Ao retornar para nossa casa, Pai, que os Teus anjos guerreiros sejam acampados ao nosso redor, protegendo, guardando, livrando de todo mal, Pai. Que nessa semana possamos ser guiados por esse Espírito Santo que arde dentro do nosso peito. Que possamos obedecer à voz do Teu Espírito e sermos encontrados como homens e mulheres tementes ao Senhor em todo o tempo, Pai. Que o Senhor possa ter passado os Teus olhos sobre nós nessa noite
E ao passar os teus olhos sobre nós, que o Senhor possa ter se alegrado conosco. Ao passar os teus olhos sobre nós, ó Pai, que o Senhor possa ter encontrado aqui verdadeiros adoradores que te adorem em espírito e em verdade, ó Pai. Fica conosco, Jesus. Fica conosco, Espírito Santo de Deus. Fica conosco, Senhor. Recebe o nosso culto. Recebe a nossa adoração. Recebe o nosso louvor. Imperfeitos e falhos que somos, mas estamos dispostos a queimarmos pelo Teu Espírito Santo, Pai. Que assim seja na nossa vida, que assim seja na nossa caminhada. Nós oramos em o nome do Teu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém, amém e amém. Que a bênção do Deus Pai, o Deus do Pentecostes, que a bênção de Jesus, o Filho, aquele que veio para nos mostrar o verdadeiro Pentecostes sobre as nossas vidas, que a bênção do Espírito Santo de Deus, aquele que foi derramado, o Consolador, que essa bênção triuna do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que ela seja conosco, e conosco ela possa permanecer, hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém. Meu irmão e irmã, uma semana debaixo da vitória e da bênção do Senhor na sua vida, em nome de Jesus.